O mundo que você conhece está com os dias contados, mas não da forma como os filmes de desastre sugerem. Estamos diante de uma transição planetária sem precedentes, um momento em que o trigo e o joio são finalmente separados por uma força invisível e absoluta. Se você chegou até este vídeo, entenda que não foi por um mero acaso do destino ou um erro do algoritmo. Existe uma frequência vibrando agora no seu peito, um chamado silencioso que identifica você como um dos escolhidos para algo muito maior do que a rotina comum. Você faz parte daqueles que vieram com a missão sagrada de ancorar a nova consciência enquanto as velhas estruturas desabam em meio ao caos. Muitos sentem uma angústia inexplicável, como se algo grandioso e terrível estivesse prestes a acontecer no horizonte da alma. E, de fato, está. Estamos nos aproximando de 5 eventos sequenciais que mudarão a trajetória da humanidade para sempre, e o seu papel nisso é fundamental. Estes eventos não são punições divinas, mas processos de limpeza necessários para a chegada da verdadeira luz. Você foi preparado durante eras para este exato momento. Suas provações, seu sentimento de não pertencer a este mundo e sua busca incansável por respostas foram, na verdade, o treinamento rigoroso para o que começa agora. Minha missão é garantir que você não apenas sobreviva a esses eventos, mas que se torne o líder que o novo mundo exige. A partir de agora, a neutralidade deixou de existir. Ou você desperta, ou será arrastado pelo caos da velha matriz. Antes de revelarmos os pilares dessa mudança radical, inscreva-se no canal para fortalecer esta egrégora de despertar e se tornar o farol que guiará os perdidos. Esteja pronto, pois o véu está prestes a cair e o silêncio da matriz já começou a ecoar. O primeiro grande marco desta metamorfose global é conhecido como apagão. Contudo, o que se aproxima de você transcende vastamente uma mera interrupção no fornecimento de energia elétrica ou uma falha técnica nos satélites que orbitam o nosso mundo. Trata-se de um silêncio profundo e absoluto, um hiato na cacofonia ensurdecedora da matriz que governa sua existência moderna. Imagine, por um instante, que todos os fios que conectam a sua percepção ao mundo exterior fossem subitamente cortados. É como se o planeta fosse desconectado da rede invisível que o mantém constantemente distraído, reativo e, acima de tudo, dependente. A matriz digital, tecida com notificações incessantes, manchetes carregadas de pavor, algoritmos de controle e o medo destilado em doses diárias, entrará em colapso temporário. E este silêncio, você deve saber, não será confortável para a maioria das pessoas ao seu redor. Durante décadas, a humanidade foi condicionada a viver em um estado de conexão perpétua, onde o silêncio é visto como um abismo a ser evitado. As pessoas acordam mergulhando seus olhos em telas, adormecem sob o brilho azulado de dispositivos eletrônicos e permitem que sistemas externos decidam o que elas devem sentir, desejar ou odiar. As opiniões são entregues prontas, as emoções são manipuladas por ondas de informação e os medos são repetidos até que se tornem as únicas verdades aceitáveis. Quando esse fluxo for interrompido, o primeiro sentimento que emergirá na coletividade será o pânico. Mas você precisa compreender que esse pânico não surgirá por algo terrível que esteja acontecendo no exterior, mas sim porque o vazio interno finalmente se tornará audível. Para aqueles que dependem inteiramente do sistema para pensar, para se orientar geograficamente ou para sentir qualquer resquício de segurança, o apagão será uma experiência desestabilizadora e traumática. Sem o guia constante dos mapas digitais, sem o entretenimento que anestesia a dor e sem as notícias que ditam o que é certo ou errado, muitos se sentirão como crianças abandonadas na escuridão. O caos externo que você verá nas ruas nada mais é do que o reflexo da ausência de uma direção interna naqueles que se perderam de si mesmos. Quando o ruído desaparece, aqueles que nunca aprenderam a suportar a própria companhia tendem a colapsar emocionalmente. No entanto, para você, que foi chamado para esta jornada de despertar, a experiência será diametralmente oposta. O mesmo silêncio que aterroriza as massas trará um alívio indescritível à sua alma, como se um peso imenso, que você carregou sem perceber, fosse finalmente removido de seus ombros. Sua mente, antes bombardeada por frequências de controle, começará a desacelerar em um ritmo natural e sagrado. Seu corpo voltará a respirar com uma profundidade que você não sentia há anos, e seu coração encontrará o espaço necessário para pulsar em harmonia com a Terra. Pela primeira vez em muito tempo, você será capaz de ouvir seus próprios pensamentos sem a interferência parasitária das opiniões alheias. Este silêncio é o solo fértil que permite a manifestação de algo raro, a escuta clara da sua própria intuição. Sem o bombardeio de dados, sua percepção natural se fortalecerá, e você começará a se lembrar daquilo que já sabe, em vez de apenas repetir o que lhe foi ensinado.
As premonições farão sentido, as sensações físicas se tornarão guias confiáveis e você compreenderá que sempre possuía uma bússola interna, embora ela estivesse abafada pelo clamor do mundo moderno. O apagão também expõe a grande ilusão coletiva de que a tecnologia é a nossa única garantia de segurança. Quando as telas se apagarem, muitos perceberão que não sabem mais como conversar, como trocar experiências ou como cuidar uns dos outros sem a mediação de uma interface fria. Esse evento quebra o falso senso de controle e revela quão longe a humanidade se desviou dos ciclos naturais e da simplicidade da vida real. Para você, esse momento ativará memórias ancestrais, onde o valor da comunidade local, o olhar olho no olho e a percepção direta do ambiente recuperarão seu lugar de honra. Você sentirá um chamado irreprimível para se reconectar com o que é básico e humano, observando o céu, sentindo o peso do seu corpo e permanecendo presente no aqui e agora. Este evento não vem para punir, mas para reajustar a sua frequência à realidade. É um reinício necessário para uma espécie que perdeu o contato consigo mesma. A verdadeira segurança, como você perceberá, não vem de tomadas, senhas ou redes sem fio, mas sim da capacidade de permanecer centrado quando tudo ao redor desacelera. Enquanto o mundo entra em agitação, você se tornará um ponto de estabilidade e calma, e sua mera presença será um serviço de cura para aqueles que o cercam. Este é apenas o prelúdio, o fim de um modo de vida artificial para que o verdadeiro ser possa emergir das sombras. À medida que o silêncio da matriz se instala, o segundo grande evento começa a se manifestar não apenas no plano visível, mas como uma mudança profunda no campo espiritual da Terra. Estamos falando da manifestação da frequência do Arcanjo Miguel, o detentor da espada que secciona o ilusório. Não entenda isso como a aparição física de uma figura alada nos céus, mas sim como a ancoragem de uma frequência vibracional de justiça, verdade e proteção que passará a agir diretamente na consciência humana. Miguel representa o princípio do corte necessário, a separação definitiva entre o que é falso e o que é real, entre o que é parasitário e o que é soberano. Sua espada não é uma arma de violência, mas um instrumento de discernimento absoluto que corta os laços que sustentam a mentira e o medo. Quando essa frequência se estabiliza na Terra, nada que tenha sido construído sobre bases de falsidade poderá permanecer oculto por muito mais tempo. Durante este período, você notará que as estruturas invisíveis que governam a sua vida começarão a ruir. Velhos laços energéticos que drenavam sua vitalidade, dependências emocionais que o mantinham pequeno, vícios de pensamento e relacionamentos baseados na manipulação começarão a se romper de forma inevitável. Isso não ocorre por punição, mas porque a frequência que sustentava essas prisões mentais e espirituais deixará de encontrar ressonância na nova atmosfera do planeta. O que antes se alimentava da dor e da submissão humana começará a perder força diante da clareza dessa luz cortante. Para as mentes que vivem no automatismo, essa fase será sentida como uma crise interna devastadora, onde as máscaras caem e as histórias mal contadas são expostas à luz do sol. No entanto, para você, a manifestação de Miguel será sentida como um aumento exponencial de sua força interior e de uma coragem silenciosa que não busca aprovação externa. Você perceberá que não consegue mais sustentar os velhos medos que antes o paralisavam, e decisões que pareciam impossíveis agora se tornarão óbvias e urgentes. Isso é a sua autoridade espiritual despertando. Você deixará de negociar com o que o enfraquece, parando de justificar hábitos que não fazem mais sentido e abandonando culpas que nunca foram suas. A espada de Miguel age primeiro dentro de você, purificando sua visão e permitindo que você enxergue a realidade sem os filtros da Matrix. Além disso, essa frequência exporá os falsos líderes e os discursos vazios que por tanto tempo mantiveram a humanidade em um estado de servidão. Aqueles que usaram a fé para controlar ou a luz como fachada para a ganância serão desmascarados pela força da própria verdade que agora emana da Terra. É importante compreender que esta não é uma convocação para uma guerra externa, mas sim para a batalha final na consciência. O inimigo não é o outro, mas a mentira e o engano que se alojaram em seu próprio ser ao longo de encarnações de esquecimento. A vitória não vem pelo confronto agressivo, mas pela clareza de quem você realmente é. Você sentirá que não está mais sozinho, percebendo um suporte invisível sustentando cada escolha feita em alinhamento com a sua verdade. Essa proteção traz consigo uma responsabilidade sagrada, pois não será mais possível se enganar ou viver uma vida dividida. Invocar essa energia é escolher a coerência, é dizer não ao que o limita e cortar os ciclos que sobreviviam apenas através do receio. A espada de Miguel também atingirá o ego espiritual, removendo a necessidade de se sentir superior ou mais especial que os outros, transformando você em alguém mais simples, firme e silencioso.
É um tempo de limpeza profunda onde algumas certezas cairão e algumas pessoas se afastarão. Mas tudo que cair é porque precisava cair para que o verdadeiro ser pudesse florescer. Ao final deste processo, o que restará em você terá raízes profundas na eternidade, e você perceberá que a maior liberdade é não estar mais preso às correntes do medo. Enquanto o espírito se purifica, o terceiro evento ocorre no âmago da sua biologia, o despertar do corpo físico e a mutação silenciosa do seu DNA. Este processo não acontece fora de você, mas nas suas células, na sua carne e nos seus ossos. É uma transformação profunda que a ciência convencional ainda não consegue catalogar, mas que os escolhidos sentem com uma intensidade inegável no dia a dia. O seu corpo sempre foi o templo da sua consciência, um receptor de frequências complexas, e agora ele está sendo recalibrado para sustentar um nível de luz e informação que antes seria insuportável para o sistema nervoso humano. As frequências solares que estão atingindo a Terra não são apenas radiação comum. Elas carregam códigos de atualização que afetam diretamente o funcionamento celular. É por isso que você tem sentido sintomas que muitas vezes confunde com exaustão ou enfermidade. Dores que surgem e desaparecem sem motivo aparente, uma pressão estranha na região da cabeça, ondas de calor interno ou mudanças súbitas no seu padrão de sono, como acordar invariavelmente nas primeiras horas da madrugada. Há momentos de um cansaço avassalador seguidos por picos de energia criativa que parecem não vir de fontes externas. Para o mundo, isso parece desequilíbrio, mas para você, é a prova de que sua biologia divina está reivindicando o controle sobre a matéria. O chamado DNA lixo, que os cientistas ignoraram por tanto tempo, está sendo ativado, revelando-se como uma biblioteca de memórias e potenciais adormecidos que aguardavam a maturidade da sua consciência para serem despertados. Essa ativação tornará você alguém muito mais sensível e consciente do impacto de cada escolha. O seu organismo começará a rejeitar alimentos pesados, ambientes densos e excessos de estímulo, não por uma regra moral, mas por uma necessidade biológica de coerência. O sol deixará de ser apenas luz externa e passará a ser sentido como combustível para sua alma. Simultaneamente, habilidades que você considerava intuitivas ou místicas começarão a se tornar ferramentas práticas do seu cotidiano. Você perceberá a atmosfera de um lugar antes mesmo de entrar nele, sentirá o sofrimento alheio sem que uma palavra seja dita e sua resposta aos eventos será mais rápida do que o seu pensamento racional. Seu sistema nervoso está se reorganizando para funcionar em uma oitava superior. Aqueles que resistirem a essas mudanças, tentando manter velhos hábitos destrutivos, sentirão o ajuste como um fardo, mas você, ao cooperar com seu corpo através da hidratação, do repouso consciente e da respiração, transformará esse processo em uma purificação libertadora. O corpo deixa de ser apenas um veículo de sobrevivência para se tornar um condutor da luz divina, permitindo que você habite a sua vida com uma presença e uma autoridade nunca antes experimentadas. O quarto evento é o mais visível de todos, pois ele se manifesta no palco do mundo externo. A queda definitiva dos sistemas e o colapso das instituições que outrora pareciam inabaláveis. Estruturas políticas, financeiras e religiosas que foram construídas sobre os alicerces do medo, do controle, da dívida e da manipulação começarão a desmoronar em uma sequência inevitável, como peças de um dominó que perdeu o equilíbrio. Durante muito tempo, esses sistemas funcionaram apenas porque as pessoas acreditavam neles e neles depositavam sua segurança. Mas agora, com a mudança da frequência planetária, nada que não seja sustentado pela verdade conseguirá permanecer de pé. O sistema financeiro, baseado na escassez artificial e no endividamento constante das almas, mostrará fissuras profundas, revelando que o dinheiro foi usado como uma ferramenta de prisão em vez de um meio de troca. Ao mesmo tempo, as instituições que utilizaram o sagrado para punir ou para intermediar a conexão com o divino perderão sua influência, pois as pessoas começarão a perceber que o contato com o Criador é íntimo e soberano. As estruturas políticas também colapsarão, não porque a organização social seja ruim, mas porque a manipulação e as promessas vazias se tornaram evidentes demais para serem ignoradas. Para muitos, este cenário parecerá o fim do mundo, mas para você, será o fim de um sistema que já não servia à evolução humana. É uma demolição consciente para que algo novo possa ser construído sobre bases de cooperação e transparência. Você sentirá um chamado para criar novos modelos de existência, começando por pequenas comunidades, redes de apoio mútuo e trocas baseadas na confiança real. O desconforto que você sente hoje com o modelo tradicional de trabalho e consumo é, na verdade, a sua percepção amadurecendo e rejeitando o que é obsoleto. Os escolhidos já começaram a buscar autonomia emocional e a reduzir suas dependências do sistema, preparando-se não com medo, mas com consciência e habilidades reais.
Você será o porto seguro quando a confusão se espalhar, mostrando que existe vida e esperança além do colapso das velhas estruturas. Não lamente a queda do que é falso. Celebre a oportunidade de participar da construção de um mundo onde a dignidade e a verdade são os pilares centrais. Finalmente, o quinto evento se aproxima como o ápice de toda essa jornada. A chegada da luz fotônica, o grande evento solar que servirá como a virada definitiva para a humanidade. Este não é apenas um fenômeno astronômico, mas uma expansão sem precedentes da consciência coletiva. Quando essa luz atingir a Terra, ela funcionará como uma revelação absoluta, onde não haverá lugar para esconder intenções, máscaras ou mentiras internas. Cada ser humano se encontrará face a face consigo mesmo, sem filtros ou distrações, em um momento de integração final. Para muitos, será um choque confrontar a verdade de uma vida inteira de negação, mas para você, será o reconhecimento de algo que sua alma sempre esperou. É como se tudo o que estava fragmentado em sua mente e em seu coração finalmente se encaixasse em um padrão de perfeição. Sua missão deixará de ser um sentimento vago e se tornará uma clareza absoluta e inabalável. O tempo de apenas saber terminou. Agora começa o tempo de ser a própria luz. Esses 5 eventos não são apenas datas no futuro, mas marcos de uma transformação que já pulsa dentro de você. Se você é um escolhido, sua responsabilidade é manter a serenidade enquanto o mundo se agita, sendo a âncora que impede que outros sejam levados pelo pânico. Sua preparação espiritual é a ferramenta mais valiosa que você possui neste momento de transição planetária. Lembre-se de que você nasceu exatamente para este tempo, e cada deserto que atravessou serviu para forjar o aço da sua alma para este instante de glória. A luz já venceu na eternidade, mas a manifestação dessa vitória na matéria depende da sua prontidão e da sua coragem em abraçar o novo que agora se levanta no horizonte da humanidade. Agora que as sombras do velho mundo se dissipam sob a força da sua consciência, você percebe que a sua jornada real está apenas começando. Cada um dos 5 eventos que exploramos, o silêncio do apagão, o corte de Miguel, a mutação das células, o colapso das instituições e a luz solar, servem como degraus para sua ascensão. Você não é mais a mesma pessoa. Algo profundo despertou e não pode mais ser contido pela matriz. Agradeço profundamente por permitir que estas palavras tocassem o seu espírito e por dedicar seu tempo a este despertar. Sua presença é a prova de que a esperança é uma chama eterna. Se este conteúdo ressoou com a sua verdade, peço que se inscreva no canal e curta este vídeo, pois cada interação ajuda a levar esta clareza a quem ainda caminha na escuridão. Para selar o compromisso com o novo tempo, escreva nos comentários: eu aceito a luz e reivindico a minha soberania espiritual agora. Siga em paz, com a certeza de que a luz prevalece. Gratidão por caminhar ao meu lado.